Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, 16 de setembro de 2020, quarta-feira, mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento, nos alimentar, amém? Quero agradecer a todos que se inscreveram. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Compartilhe este canal, compartilhe essa mensagem com os seus queridos. Vamos ajudar a crescer o canal. Já ultrapassamos 300, queremos chegar nos 400 e você é nosso parceiro e pode nos ajudar muito nisso. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta estão logo aqui abaixo. Você pode enviar a sua contribuição, uma TED, uma transferência, um depósito, do jeito que ficar melhor para você, vai nos ajudar muito, vai ser de grande valia a sua contribuição, ok? Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. E eu quero compartilhar com você e quero refletir com você na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Eu vou ler do versículo 5 ao 8 e nós vamos refletir nesse texto. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, querido. Que palavra maravilhosa. Esse versículo 7, todos eles, mas eu quero ficar com você aqui no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a palavra de Deus ensinando a nós, os crentes, os que cremos na palavra, que nós devemos confiar no Senhor e lançar sobre ele todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E esse versículo, querido, ele é muito claro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo, querido, ele fala exatamente dessa paternidade que nós temos, né? Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, né? E esse cuidado que Deus tem para conosco. Na verdade, Deus não quer que nós andemos preocupados, querido. Deus não quer que nós andemos estressados, fatigados. Ele nos convida para compartilhar, nos convida para nós o torná-lo parceiro dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Deus quer nos ajudar. Mas, queridos, apesar de esse ensino, né, esse texto ser muito simples, muito objetivo, muito claro, e essa mensagem assim muito reconfortante, muito tranquilizadora, muitas vezes a gente tem dificuldade em saber exatamente como lançar as nossas preocupações, como lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Amém? Só um minuto. Oi, desculpa, não vou parar, vou continuar, é porque o ar-condicionado está ligado. Isso acontece, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos imediatistas, nós somos egoístas, queremos as coisas ao nosso tempo e na nossa hora. Queremos as coisas aqui, agora, do nosso jeito. Mas, queridos, com Deus não é assim. Com Deus isso aí não funciona. Então nós precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas preocupações. E depois que nós lançamos sobre eles, aí nós precisamos fazer um exercício de fé, um exercício de humildade, um exercício de paciência, perseverança e descanso em Deus. Amém, queridos? Talvez você me pergunte, pastor, mas como eu faço para lançar as minhas ansiedades? Eu não sei como fazer isso. Queridos, essa palavra grega que foi traduzida por lançar é a palavra grega epirrito, e o que ela significa? Ela significa arremessar algo sobre, ou colocar algo em alguém ou em algum lugar. Na verdade, querido, o sentido dessa palavra é alguém que pega uma cela e lança esta cela
sobre um cavalo. Quando a gente lança a sela sobre um cavalo, como que a gente faz? A gente lança e solta. Não é assim? Você lança a sela e solta. E ela fica sobre o cavalo que vai carregar aquela sela. Não é mais nem eu e nem você que vamos carregar aquele peso, aquela sela. Esse é o sentido. A gente lança sobre Deus as nossas preocupações e solta. Não está mais nas nossas mãos, querido. Agora ela está sobre Deus. Assim como a gente lança a sela sobre o cavalo, solta a sela e aí não está mais nas nossas mãos a sela, ela está sobre o cavalo, é o cavalo que vai ter que carregar aquele peso. Esse é o sentido desse verbo lançando. É lançar sobre Deus e soltar, abrir a nossa mão, soltar. Soltar o problema, soltar a preocupação, soltar a ansiedade, deixar que Deus carregue, deixar que Deus cuide deste problema. Amém, queridos? E esse ato, querido, de nós arremessarmos, de nós colocarmos os nossos problemas, as nossas ansiedades, tem um alvo bem definido, querido. É o quê? É algo que eu tenho a intenção, é algo que eu quero. Exige um esforço da minha parte. Eu tenho que querer lançar essa preocupação sobre Deus e deixar. Não é só lançar, quer dizer, é lançar e soltar, deixar na mão de Deus. Para que essa preocupação chegue até Deus. E Deus cuide, deixa Deus cuidar, queridos. A gente não pode lançar a nossa preocupação e aí depois no outro dia estar de novo pegando, continuar preocupado. Não, já está com Deus, está em boas mãos, Deus está cuidando. E aí é o exercício que eu falei, de humildade, de fé, de paciência, de perseverança e de descanso em Deus. Amém, queridos? O sentido aqui é que Pedro tá dizendo é que nós devemos levar para longe, jogar para longe as ansiedades, para longe de nós. Mas não é lançar ao léu, não. É lançar para o Senhor. E Deus vai cuidar. Amém, queridos? Lançar sobre o Senhor, deixar que o Senhor carregue, que Ele tome de conta, que Ele resolva, porque Deus pode, querido. Aquilo que você não dá conta de resolver, Deus pode resolver. Deus tem como resolver. Deus é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, nós precisamos aprender a lançar sobre Ele e deixar com Ele. Sabe, queridos, a ansiedade é um mal que atinge a pessoa em vários aspectos. No aspecto físico, trazendo cansaço, fadiga, peso, dores, dores de cabeça, dores no corpo. Ela atinge o aspecto psíquico da pessoa, trazendo preocupação, insônia, pode trazer até depressão. Sabe, essa mania, esse hábito de se preocupar, ocupar antecipadamente. Amém, queridos? Ansiedade é sinônimo de aflição, de agonia, ou então pode até mesmo caracterizar um desejo ou apreensão incontrolável por alguma coisa. Você fica, sabe, você não tem controle. Para com isso, queridos. Lança sobre Deus. Amém? E essa palavra ansiedade no grego, ela tem um significado de distração, de cuidado, de preocupação. Preocupação, ocupar-se antes de um problema. E de fato, que a ansiedade, ela é um fator de desequilíbrio e de desordem, no nosso ser, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico, psíquico, que trazem cansaço, fadiga, estresse. Isso acaba atrapalhando os nossos relacionamentos, porque a gente vai refletir tudo isso, esse peso, essa carga que está sobre nós, vai refletir nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos as pessoas. Muitas vezes a gente vai agredir, vai machucar pessoas por causa daquilo que a gente está, do peso que a gente está carregando. Isso vai danificando os nossos relacionamentos. E essa não é a vontade de Deus. Seja como for, querido, a ansiedade, ela é um fardo pesado demais para você, para qualquer pessoa, para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pode ser pesado para você,
a ansiedade. Pode ser pesado para mim. Pode ser pesado para pessoas que você conhece. Mas para Deus não é. Por isso que ele fala, lance sobre mim. Lança, querido, e deixa. Não imagine você porque essa preocupação, esse problema é pesado demais para você, vai ser pesado demais para Deus. Não, queridos. É por isso que Deus fala para você, lança sobre mim. Amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus diz na sua palavra, lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Não carregue nada, querido, não carregue nenhum peso. Você tem um pai amoroso, que cuida de você, que quer cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você, queridos. Amém, queridos? É interessante a gente ver que Pedro, ele escreve essas palavras exatamente depois do versículo 6, quando ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Então, queridos, a única maneira que nós temos, né, de lançarmos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor é confiando plenamente em Deus, aceitando humildemente que Deus quer e Deus pode resolver os nossos problemas. E tendo consciência da segurança que você tem, né, de desfrutar desse cuidado de Deus, desfrutar dessa poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Amém? E por que que Deus cuida, querido, de nós? Por que que Deus cuida? É porque Ele nos ama. Somos seus filhos. Ele é o nosso Pai amoroso, um Pai que cuida. Sabe? A razão, queridos, pela qual nós devemos lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, toda a nossa ansiedade sobre Deus, é porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Aqui é importante, querido, que você entender que quando nós lançamos as nossas preocupações, quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Deus, isso não quer dizer, querido, que Deus ele vai fazer cessar imediatamente os nossos problemas, que os nossos problemas vão terminar. Eu lancei sobre Deus, acabou o problema. Não é isso, querido. Deus, ele não elimina o problema imediatamente no momento em que você lança sobre ele. O que acontece é que Deus vai te livrar no meio do seu problema. O problema vai continuar e você vai continuar vivendo essa situação, mas agora Deus está dentro, querido. Deus está com você dentro dessa situação e Ele vai te livrar dentro dessa situação. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus podia ter tirado eles, evitado a fornalha, mas não, Deus passou com eles dentro da fornalha e a fornalha não os consumiu. Daniel na cova dos leões. Deus poderia ter evitado de Daniel entrar naquela cova dos leões, mas Daniel teve uma experiência maravilhosa. Deus livrou Daniel ali dentro, passou com Daniel dentro da cova dos leões e os leões não tocaram em Daniel. Amém, queridos? O nosso consolo, o nosso conforto, o nosso refrigério está em saber que Deus cuida de nós. Ainda que a gente continue passando pelo problema, você tem que ter a consciência, Deus está cuidando do meu problema. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai, Ele está cuidando de mim. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja sentindo, Deus está cuidando dos meus problemas. Amém, queridos? A vontade de Deus, na verdade, o cuidado de Deus é tanto, querido, Ele se importa tanto com você, comigo, com você, com os filhos dele. Por isso que Ele diz na palavra dele, lança sobre mim seus problemas, lança sobre mim as suas aflições, lança sobre mim as suas ansiedades. Eu vou cuidar de você, eu estou cuidando de você. Amém, queridos? Outra coisa que nós precisamos entender. Nós podemos
sentir o cuidado de Deus, ter provas concretas e experiências desse cuidado no nosso dia a dia. Eu tenho muitas experiências nesse sentido, muitos testemunhos do cuidado de Deus. Mas a maior certeza que nós precisamos ter, querido, é que nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo da provisão de Deus que vem da sua palavra. A palavra de Deus não volta atrás, queridos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que vai cuidar de você, que está cuidando de você, que você deve lançar a sua ansiedade, querido, confie na palavra de Deus. Essa é a melhor certeza que nós temos, é a confiança em Deus, a confiança na sua palavra. E a palavra, querido, a Bíblia, ela registra claramente várias promessas de Deus que garante a sua presença, o seu cuidado, a sua proteção para os que nele confiam. Ele diz em Hebreus 13:5, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, querido. Não nos desampara. Essa é a promessa de Deus. Então o que nos cabe? Confiar, queridos. Como diz no Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, queridos? O próprio Senhor Jesus, ali em Mateus 6, ele nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Né? Mas, porque Deus sabe do que nós necessitamos. Mas quando nós lançamos sobre ele, confiamos, queridos, podemos descansar que Deus está trabalhando em nosso favor. Paulo também fala isso em Filipenses 4:6, eu falo muito aqui. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo. Portanto, querido, eu não sei o que você está passando, mas se você está passando por algum problema, se você está aflito com alguma situação que você está passando, se você está ansioso, eu quero que hoje isso tenha fim na sua vida. A proposta de Deus é que isso tenha fim hoje na sua vida. Como? Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Descansando nele, confiando nele. Amém, queridos? Lança sobre ele, confia, descanse, e aí você prossegue firme, firme e constante, com humildade e com confiança, com fé e com perseverança, com paciência e descansando em Deus, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Lançando sobre Deus as nossas preocupações, confiando que Deus é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E, finalmente, descansando em Deus, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se Deus disse que ele está cuidando de nós, querido, Deus está cuidando. Deus vai cuidar do seu problema. Lance sobre ele, confie e descansa. Deus está cuidando do seu problema. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um dos irmãos que estão ouvindo esta palavra. Pai, se tem algum dos meus irmãos que está carregando algum fardo, alguma preocupação, nesse momento, Pai, nós queremos lançar sobre o Senhor esta preocupação. Tendo consciência, Pai, que o problema não vai acabar. A gente vai ter que conviver com esse problema. Mas agora já está nas tuas mãos, Pai. E o Senhor está cuidando. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado. Eu te agradeço pela tua provisão. Eu te agradeço porque o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. E eu descanso e confio no Senhor. Amém. Amém, queridos? Ao terminar o vídeo, faça uma oração a Deus. Coloque o seu problema diante de Deus. Coloque essa aflição diante de Deus. Confia e descansa que Deus está trabalhando. Quero agradecer a Deus também pelas pessoas. Quero agradecer pela cura do Wagner Alves Monteiro. Pai, eu te agradeço pela cura do Wagner Alves Monteiro. Eu quero te agradecer
pelo refrigério, pelo descanso da Dona Rosa Maria, mãe do Wagner. Quero te agradecer, Pai, pela cura do Sebastião, irmão da Luzia, Pai, saindo daquele hospital sem nenhuma sequela. Quero te agradecer, Pai, pela recuperação completa do apóstolo Filomeno Romero, o seu fígado voltando a funcionar perfeitamente. Te agradeço, Pai, pela recuperação completa, o fim daquelas dores da minha mãe. Te agradeço pela recuperação completa do pastor Daniel Cavalcante, Sara Cavalcante, toda a sua família. Muito obrigado, Pai, pela restauração completa de todos eles. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de fazer a sua oração em seguida, lançando sobre Deus as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus queridos. Fiquem na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite.